Já está na live. Bom dia. Sou Suzane Albers Araújo, arquiteta urbanista e presidente da Associação Catarinense de Conservadores e Acho que a Suzane teve um probleminha técnico. Caí de novo? Caiu. Ah, que horror. Peraí. Gente, desculpe, a minha internet hoje parece que resolveu me abandonar, mas eu vou tentar novamente. Gostaríamos de dar as boas-vindas a todos os participantes e a nossa ilustre palestrante, professora doutora Marilene Correia Maia. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a 9ª palestra online promovida pela CCR e parte integrante de um ciclo de palestras virtuais proposto para fazer frente ao distanciamento social imposto pela pandemia do Covid-19 e em substituição aos seminários virtuais que vinham sendo realizados pela CCR desde 2012. Essa palestra também é uma homenagem ao Dia Nacional do Patrimônio Histórico, que será comemorado na próxima segunda-feira, dia 17 de agosto. A celebração dessa data foi instituída em 17 de agosto de 1998, no ano do centenário de nascimento de Rodrigo Melo Franco de Andrade, que foi jornalista, historiador, primeiro presidente do IPHAN e responsável pela consolidação do tema do patrimônio cultural no Brasil. É uma grande honra e satisfação receber a nossa palestrante, a professora doutora Marilene Correia Maia, do Laboratório de Pesquisas em Técnicas, Linguagens, Conservação e Restauração de Pinturas, da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente da Associação Mineira de Conservadores e Restauradores, a ANCOR. Nosso agradecimento às instituições nomeadas pelo apoio na divulgação do presente evento e a nossa ilustre palestrante pelo pronto aceite ao convite da CCR para estar aqui compartilhando seus conhecimentos sobre materiais e técnicas como base para o processo de restauração de bens culturais. Muito obrigada, professora Marilene, por ampliar nossa expertise profissional. O objetivo do ciclo de palestras virtuais é apresentar temáticas diversificadas que incorporem as diversas áreas da conservação e restauração, desde o conhecimento teórico e da inventariação. A próxima palestrante será a professora doutora Rose Norati, da Universidade Federal do Pará, com a palestra intitulada Desafios e Perspectivas na Formação de Conservadores e Restauradores no Brasil, a ser realizada no dia 1º de setembro, terça-feira, às 10 horas, através do Facebook da CCR. Programe-se e participe. Além do ciclo de palestras, a CCR vem atuando na defesa do patrimônio cultural e em prol da regulamentação do exercício profissional do conservador-restaurador e do técnico em conservação e restauração. Para obtermos êxito nessa luta pela regulamentação da profissão, é fundamental o engajamento e a união dos profissionais, das associações de conservadores e restauradores, das instituições de ensino que formam os profissionais desse país, sob a coordenação da Associação Brasileira de Conservadores e Restauradores, a ABRACOR. A CCR também divulga notícias relacionadas ao tema da conservação e restauração através do seu Facebook e do seu sítio eletrônico www.accr.org.br. Esse sítio disponibiliza todas as informações relativas à associação, os documentos referenciais à temática da conservação e restauração, os links de instituições nacionais e internacionais da área, além do cadastro dos profissionais associados com seus serviços especializados disponibilizados para consulta de terceiros. Por fim, gostaríamos de fazer um convite para aqueles que ainda não são nossos associados. Associem-se. Essa adesão nos fortalecerá como
entidade de classe, agregando mais profissionais com atuação na conservação e restauração dos bens imóveis, móveis integrados e da ciência da conservação. Venho para a CCR para ampliarmos as ações em benefício dos associados e da preservação do patrimônio cultural. Associem-se. E antes de passar a palavra para a professora doutora Marilene, apresentarei seu currículo. Possui graduação em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, 1990, é especialista em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, 1992-1994, tem mestrado em Artes pela Universidade Federal de Minas Gerais, 2001, Master 2 em Conservação Preventiva do Patrimônio, Paris 1, Sorbonne, mestrado profissional, 2003, doutorado em Antropologia na Université Paris 10, Nanterre, 2009. Foi professora do Departamento de Artes Plásticas da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais e 2016. Desde janeiro de 2016, é professora adjunta do Departamento de Teoria e História da Arte e atualmente do Departamento de Arte e Preservação da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui experiência na área de artes com ênfase em conservação e restauração de bens culturais móveis, atuando principalmente nos seguintes temas: conservação e restauração de pinturas, materiais e técnicas em pinturas, conservação preventiva, gestão de coleções e do patrimônio. Em novembro de 2015, como membro do SECOR UFMG, integrou a equipe SOS Patrimônio, junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a fim de realizar o salvamento de bens culturais ameaçados e afetados pela ruptura da barragem de Fundão da mineradora Samarco, na região de Mariana, em Minas Gerais. É sócia fundadora e presidente da ANCOR, Associação Mineira de Conservadores e Restauradores. Passo a palavra à professora doutora Marilene, lembrando que as perguntas deverão ser feitas através do chat para serem respondidas pela palestrante após a intervenção. Desejamos uma excelente e produtiva palestra. Bom dia a todos. Vou compartilhar minha tela já. Desculpe. Bom dia a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer à CCR pelo convite. Agradecer a todos que estão assistindo essa conferência. E quando Suzane me fez o convite para essa palestra, voltada para técnicas e materiais pictóricos, me ocorreu que seria uma oportunidade singular de ir mais longe e, através do tema, refletir e pensar sobre a complexidade da profissão e da formação do conservador-restaurador. Nesse sentido, ver a inserção do conhecimento e da identificação das técnicas e materiais na atuação do conservador-restaurador. A conservação-restauração na atualidade, e já há boas décadas, afirma-se como uma área de conhecimento científico transdisciplinar, ou seja, que se conforma através de um conjunto de disciplinas científicas, perpassando as humanidades, mas correlacionando-se com áreas de ciências exatas, como a física, a química, a geologia, a biologia, a microbiologia, a nanotecnologia, as engenharias, dentre muitos outros. Assim sendo, formar um conservador-restaurador não é tarefa simples, razão pela qual, hoje no Brasil, temos 4 graduações na área, na qual os alunos e alunas cursam disciplinas das mais diversas durante 4 anos. A estas graduações, antecedeu-se a especialização em conservação e restauração de bens culturais móveis da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais.
Essa especialização de 2 anos em dedicação exclusiva se constituía de um total de em torno de 2.300 horas-aulas. Os alunos vinham de todo o país e alguns de outros países da América Latina. Todos passavam por uma seleção rigorosa, chegando, por vezes, a 20 candidatos por vaga. Essa formação deu lugar à graduação da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Associados a isso, foram criadas, na mesma época, aproximadamente, os cursos de Pelotas, da UFRJ, e atualmente temos um no Pará. A formação do conservador-restaurador envolve uma carga teórico-conceitual, bem como disciplinas teórico-práticas. O conservador-restaurador não é, portanto, um mero técnico que executa intervenções em bens culturais. Seu espectro de atuação é vasto, e toda ação, seja direta ou indireta, sobre o bem patrimonial, requer reflexões, análises, e todas as decisões sendo embasadas em um vasto conhecimento em distintas disciplinas. Considerando ainda a percepção da inserção histórico-social e artística na qual se insere a sua atuação. No vasto espectro que compreende o patrimônio, o campo de atuação do conservador-restaurador é amplo, atingindo tanto na preservação de bens patrimoniais tangíveis quanto intangíveis. No que diz respeito aos bens tangíveis, a atuação se refere aos bens móveis e integrados. Eu vou fazer uma revisão rápida, conceitual, entre o que vem a ser a conservação-restauração e a definição desses conceitos, nível internacional. Então, a preservação do patrimônio, ela pode se dividir entre bens tangíveis e intangíveis, bens móveis e imóveis, e o conservador-restaurador tendo uma atuação ampla nesse campo. O ICOM de Nova Delhi, se não me engano, 2008, desculpe, que aconteceu em Nova Delhi, na Índia, em setembro de 2008, foram definidos conceitos referentes à atuação do conservador-restaurador. Nas diversas instâncias de atuação em torno do objeto bem patrimonial, a conservação é definida como todas aquelas medidas ou ações que tenham como objetivo a salvaguarda do patrimônio cultural tangível, assegurando sua acessibilidade às gerações atuais e futuras. A conservação compreende a conservação preventiva, a conservação curativa e a restauração. Todas as medidas e ações deverão respeitar o significado e as propriedades físicas do bem cultural em questão. Conservação preventiva, que é um outro nível de ação sobre objeto. Todas aquelas medidas e ações que tenham como objetivo evitar ou minimizar futuras deteriorações ou perdas. Elas são realizadas no contexto ou na área circundante do bem, ou, mais frequentemente, em um grupo de bens, seja qual for sua época ou condições. Essas medidas e ações são indiretas, não interferem nos materiais e nas estruturas dos bens, não modificam sua aparência. E então seguem aí alguns exemplos que são ações ligadas ao manuseio, armazenamento, ao registro dos bens, os inventários, transporte, gestão de risco também. A conservação curativa se define como todas aquelas ações aplicadas de maneira direta sobre um bem ou um grupo de bens culturais, que tenham como objetivo deter os processos danosos presentes ou reforçar a sua estrutura. Essas ações somente se realizam quando os bens se encontram em um estado de fragilidade adiantada,
ou estão se deteriorando a um ritmo elevado, de tal forma que poderiam perder-se em um tempo relativamente curto. Essas ações, às vezes, modificam o aspecto dos bens. Alguns exemplos de conservação curativa incluem a desinfestação de têxteis, a dessalinização de cerâmicas, a desacidificação de papel, por exemplo, a consolidação de pinturas murais, entre outras atividades. A restauração é definida como todas aquelas ações aplicadas de maneira direta a um bem individual e estável, que tenham como objetivo facilitar a sua apreciação, compreensão e uso. Essas ações somente se realizam quando o bem perdeu uma parte de seu significado. Ou função através de alterações passadas. Baseia-se no respeito ao material original. Na maioria dos casos, estas ações modificam um aspecto do bem. Bom, entenda-se modificar o aspecto do bem, quer dizer que você tem uma intervenção sobre o objeto e uma interação, por vez de novos materiais, em função do processo de restauração. Para resumir, a gente pode ver o objeto e os níveis de aproximação das intervenções. Então, a preservação como um campo global, a atuação do conservador-restaurador na conservação preventiva, mas na preservação também, né? Porque o conservador-restaurador atua também em gestão de preservação de bens culturais. A conservação curativa, a restauração e uma aproximação mais direta ao objeto. Assim, então, nós introduzimos mais propriamente o tema da palestra propriamente dita, e nós vamos ver, então, técnicas e materiais na formação do conservador-restaurador. Eu vou falar mais propriamente de técnicas e materiais a partir da pintura, mas a reflexão, ela se estende a outros objetos também. Aqui, então, na formação do conservador-restaurador, é fundamental o conhecimento das técnicas, no caso de pinturas, que é a minha maior especialidade. Aqui é uma imagem de alunos, no caso aqui na UFMG, quando eu ministrava a disciplina Técnicas e Materiais Pictóricos, eles fazendo encáustica, têmperas, vários tipos de têmperas, e afrescos, por exemplo. Então, o conhecimento dessas técnicas é muito importante, e experimentar também fazer essas técnicas é muito importante, porque isso desenvolve uma sensibilidade no aluno e no futuro conservador-restaurador. Aqui é uma exposição que a gente fez na Escola de Belas Artes, quando eu ainda era professora lá, dos exercícios feitos em sala de aula, e aqui a gente vê algumas reproduções de obras célebres, baseadas em documentação, em relatos e em estudos científicos. Aqui a gente vê a sala de aula, mais abaixo, um exercício de execução de glacis. Glacis, para quem não sabe, é uma técnica de pintura que consiste no uso de verniz pigmentado. E são camadas muito finas, muito delicadas, e é importante conhecer essas técnicas, porque uma intervenção numa pintura com glacis é algo muito delicado, porque ao remover um verniz, você pode remover uma camada original de glacis que tem uma contribuição bastante específica na construção da pintura, ou de certas pinturas. Aqui é um estudo, uma visita, um estudo de sensibilização e de análise de pinturas, um estudo de percepção, aqui já na UFRJ, turma da UFRJ, do curso de Conservação e Restauração, uma visita ao Museu Nacional de Belas Artes, uma visita técnica para análise de pinturas. Ao lado, a gente vê um trabalho de análise de pinturas e exames especiais na coleção do Museu Dom João VI, que fica no mesmo prédio que abriga a Escola de Belas Artes. Então, um privilégio
do curso de Conservação e Restauração da UFRJ, de poder contar com essa coleção e com o acesso ao museu para fazer essas análises. Aqui é uma análise também de uma outra pintura, no mesmo local, que no caso são aulas de conservação e restauração de pinturas. Aqui é uma aluna minha, orientanda de TCC, a Jéssica. Ela está realizando um estudo sobre afrescos, trabalhando com um afresco que foi realizado por alunos do professor Edson Mota Pai. É um afresco que fica abrigado no laboratório, e ela está estudando esse afresco, um estudo de metodologia de análise de afrescos, e tem a colaboração do laboratório do CETEM, e ela tem como orientador o engenheiro químico Roberto Carlos da Conceição, que atua no laboratório, responsável pelo laboratório de análise de monumentos pétreos do CETEM. Aqui mais acima a gente vê um corte estratigráfico feito nos laboratórios do CETEM, que compreende o estudo dela. Mais abaixo, ela realizou um protótipo, uma reprodução, como parte do estudo de monografia de TCC. As técnicas e materiais, exames especiais e análises científicas. Para compreender as técnicas e a realização da pintura que se vai restaurar, o conservador-restaurador conta com uma série de possibilidades de exames especiais e de análises científicas, algumas delas feitas no seu próprio laboratório, outras necessitam a contribuição de outros profissionais, de químicos, de físicos e, às vezes, de geólogos, de microbiólogos também. Bom, aqui no caso, é um estudo de caso em sala de aula, um estudo de uma pintura com luz rasante, uso de luz rasante. No uso de luz rasante, a gente pode ver os relevos, como vocês podem observar, é uma pintura com muitos empastes. Tanto você pode identificar e analisar deteriorações, como é o caso aqui de marcas sobre a pintura, mas também a própria técnica do artista. Essa iluminação tangencial, ela vai evidenciar os relevos, como no caso aqui dos empastes. E também permite um estudo do verso da pintura, onde a gente observa aqui uma inscrição, e é possível, com esse tipo de iluminação, observar com mais detalhamento uma inscrição, por exemplo. E as marcas dessa pintura muito empastada sobre o verso da pintura. Aqui é uma análise de luz reversa, feita também pelos meus alunos no nosso laboratório, durante as aulas. Uma luz, para quem não conhece, que você projeta no verso da pintura e que você pode ver através. Então, aqui nós podemos ver os craquelês e também a densidade dos empastes, né? Aqui um detalhe em que a gente observa os craquelês, as fissuras que esses empastes sofreram, né? Mas a gente percebe também, do ponto de vista da técnica, a densidade do material da camada pictórica, cheia, com muitos empastes. Aqui, por oposição, uma luz reversa, a gente observa nessa pintura, também um estudo de caso em sala de aula, a gente observa, é claro, alguns craquelês na pintura, mas que a luz passa através, a gente vê ao entorno da cabeça da figura, onde se tem uma camada de pintura menos densa, uma pintura a óleo. E no rosto, onde se tem todo um trabalho de carnação e de várias camadas sucessivas, a luz passa menos através, então é uma camada mais densa, no caso do rosto. Aqui é uma análise com aumento, um microscópio digital, aumento de 500 vezes, onde a gente pode ver do lado esquerdo os craquelês,
mas você pode ver também com mais acuidade a camada de pintura e detalhes da camada de pintura, de empastes, das pinceladas. Ao lado direito, também no aumento 500 vezes, a gente pode ver a estrutura da pintura, o suporte. É claro que aqui é uma área de deterioração, porque houve perda da camada de pintura, mas isso para dizer que, a partir de uma análise com um aumento de 500 vezes no microscópio digital, você pode conhecer também um pouco mais o suporte da pintura e ver a trama do tecido, e como a estrutura do fio também, né, que constitui o tecido, que é suporte da pintura. Aqui é um caso interessante do Museu Van Gogh, desculpa, tem um erro de escrita aqui no Museu Van Gogh, desculpem, em que a gente vê que eles realizaram um protótipo dessa pintura, é uma pintura de Van Gogh que se chama Vista do Quarto de Tel, e eles fizeram uma reprodução dessa pintura para fazer uma divulgação para o público dos estudos que eles fizeram sobre a pintura. Então, a gente vê aqui as várias camadas no protótipo que eles fizeram, uma reprodução da pintura. Van Gogh pintou sobre uma antiga pintura, e para isso, então, ele aplicou sobre a camada aqui da pintura antiga, aplicou um tom de terra, marrom, depois uma base branca, e então executou a pintura. E aqui mais abaixo a gente tem um corte estratigráfico, que que consiste em pegar um fragmento e visualizar, constituir uma pastilha. Eu estou explicando um pouco mais para quem também não conhece esse tipo de exame, tá? Então, você faz um corte estratigráfico da pintura, onde você observa a pintura nas suas sucessivas camadas, né? Aqui, então, mais acima vocês veem a camada de branco, abaixo está a camada que corresponde a essa pintura antiga sobre a qual ele pintou, e mais acima do branco, a camada de pintura propriamente dita, que é essa que a gente observa aqui, que é a representação da vista do quarto de Tel. Aqui é um exame de uma pintura no Rijksmuseum, é a Ronda de Rembrandt, que está sendo estudada, escaneada com um scanner especial de raio-x e infravermelho, e eles estão fazendo isso às vistas do público, porque essa pintura vai entrar em processo de restauração, e para não retirá-la da visibilidade do público, eles decidiram realizar esses exames às vistas do público. Então, durante um bom tempo, essa pintura está sendo escaneada pouco a pouco com uma imagens de alta definição em raio-x e infravermelho. O raio-x e infravermelho vão permitir ver através da pintura. Tem uma série de detalhes que você pode ver através do raio-x, como, por exemplo, a densidade da pintura, pinturas subjacentes, arrependimentos do artista, quer dizer, um traço que ele fez anteriormente e que decidiu modificar na estrutura da pintura final. E o infravermelho também vai permitir isso, ver o desenho da pintura subjacente ao que se vê aqui, na pintura propriamente dita, né? Aqui eu decidi mostrar para vocês um pouco dos estudos, que existe uma vasta publicação muito bem divulgada sobre esse estudo recente que foi feito acerca dessa pintura, uma pintura de Vermeer, a menina com o brinco de pérola, uma pintura muito conhecida. E então a gente vê aqui acima no raio-x a densidade da pintura, as áreas muito brancas que constituem na gola da roupa, o brinco e os olhos, onde se utilizou muito branco de chumbo, e o branco de chumbo, ele é muito denso, é um pigmento muito denso, então, no raio-x, ele vai aparecer muito branco. No raio-x, a gente pode observar também a estrutura do chassi, que é essa parte ao fundo, com os montantes,
E também a gente observa os pequenos pinos que foram utilizados para fixar o tecido sobre esse suporte, o chassi. Mais ao lado a gente vê um corte estratigráfico, mais acima, com uma base de branco de chumbo e é uma mistura de branco de chumbo, amarelo ocre, terra queimada e preto de carvão, nessa camada superior aqui, que corresponde à camada da roupa da menina, da figura representada. Aqui mais abaixo a gente vê um detalhe do brinco. A gente vê que esse branco, esse brilho do brinco, da pérola, foi realizado com uma camada bastante densa de branco de chumbo. Um empaste, na verdade, de branco de chumbo bastante detalhado. Essa é uma imagem em microscopia digital 3D. Aqui ainda outros resultados desse vasto estudo que foi feito sobre essa pintura, onde foi identificado várias áreas, ou vários tipos de exames científicos, como FTIR, microscopia eletrônica de varredura, dentre outros exames científicos. Foi identificado que nos lábios há vermelhão e garança, o que é bastante interessante, porque a mistura entre vermelho muito intenso, e a garança, que é uma laca, na verdade, você confere um certo brilho, uma certa docilidade do ponto de vista de percepção dessa área do lábio que está aqui detalhado. Na pele foi utilizado branco de chumbo misturado com vermelho de alizarina e vermelhão. No branco do olho foi utilizado branco de chumbo, que é um branco bastante intenso. No turbante azul foi utilizado azul ultramar, obtido a partir do lápis lazuli, que era um pigmento muito raro na época, e um pigmento que, na verdade, é um ponto de identificação das obras de Vermeer. Vermeer utilizava muito esse azul em pontos muito específicos, porque é um pigmento muito raro, e é um aspecto bastante importante para identificar as obras, do ponto de vista científico, que a obra foi possivelmente realizada por Vermeer ou por alguém do seu ateliê. A borda do turbante azul em preto de osso, cal, e um pouco de azul ultramar, lápis lazuli, e um pouco de pigmento vermelho orgânico. A manga amarela foi realizada com amarelo, marrom e um pouco de vermelho ocre, finalizado com uma camada de preto de carvão, sobre a qual aplicou-se uma camada espessa composta de chumbo, de branco de chumbo, desculpa, escrito aqui, sobre a qual há uma camada de amarelo ocre e um pouco de marrom terra, finalizada pela aplicação de azul ultramar, isso na parte da manga, da roupa. Então, vocês veem que é uma pintura muito complexa, de uma elaboração muito complexa. Então, o conservador restaurador, é importante que ele conheça a complexidade da elaboração da pintura para conseguir, definir melhor a sua condição de intervenção e os produtos também que vão poder ser utilizados em determinados tipos de intervenção. No 7.7, que é o véu, destaque do tecido amarelo, foi utilizado branco de chumbo, calcita, preto, e por cima uma outra camada preta, foi identificada ainda uma camada preta, finalizada com preto de carvão, e uma camada final composta de brancos de chumbo e óxido de ferro, bem finamente triturado. Isso a gente consegue identificar através de exames muito detalhados em laboratórios de química ou de fisicoquímica.
Ainda dando continuidade a essa questão do estudo dos materiais, eu acho que é importante pensar e assinalar a importância do conhecimento do como o artista trabalhava, e que esses museus, casas, ou os acervos de artistas são bastante importantes nesse sentido. Então, para evocar esse aspecto, eu decidi apresentar, então, algumas imagens do Museu Gustave Moreau, em Paris. Gustave Moreau, ele dedicou ao governo francês a casa-ateliê dele, com todo o acervo, e, inclusive, os materiais que ele utilizava, e as tintas, os restos de tintas, e isso é muito importante, tanto do ponto de vista de conhecer a técnica do artista, e como ele trabalhava, mas é um grande auxílio também no momento de intervenção de uma obra, desse artista, porque permite ao conservador, restaurador e aos profissionais que podem trabalhar com ele em análises químicas e análises físico-químicas, de poder analisar os produtos propriamente ditos, os materiais que o artista utilizava. A gente vê também um caso no Brasil, mostrando um caso no Brasil, que é a Casa Carlos Sclia, que é a casa-museu, e que preserva também os materiais que eram utilizados pelo artista. Agora, dando continuidade à explanação sobre o tema, vou mostrar alguns exemplos de pinturas diversas e variadas. Elas não estão apresentadas de um ponto de vista cronológico, então eu vou tentar mostrar para vocês a complexidade das pinturas de uma maneira geral. Bom, as pinturas, elas podem ser realizadas em diferentes tipos de suporte. Os suportes da pintura são muito variados. Você vai desde a pedra, como a gente vê aqui, que é um objeto de estudo de arqueólogos, mas também de conservadores e restauradores, que podem atuar na preservação dessas pinturas. Então, a gente pode ter desde suportes como pedra, madeira, tecido, marfim, metal também. Então, os suportes são muito variados. Então, uma pintura, ela é constituída de muitas camadas. Então, você pode ter, como aqui no caso, a pedra e a pintura propriamente dita, mas há pinturas que são, do ponto de vista estratigráfico, mais complexa, como, por exemplo, as pinturas a óleo tradicionais, que apresentam, via de regra, uma camada, por exemplo, de tecido ou de madeira, que é o suporte. Acima dessa camada, você pode ter uma encolagem, que é uma preparação do suporte para receber as outras camadas. Na sequência dessa encolagem, você tem uma base de preparação, que é constituída por uma carga e um aglutinante. Acima dessa camada, você pode ter uma imprimatura, ou essa camada pode ser, de preparação pode ser branca ou pode ser colorida, e isso vai ter um impacto óptico na construção da pintura como um todo. E então, para atenuar ou para dar um determinado efeito sobre uma camada de preparação branca, o artista pode pensar em colocar uma camada de imprimatura, que vai colocar uma determinada cor de fundo. Essa cor pode ser localizada em determinadas áreas ou em toda a extensão da base de preparação. Pode ser, de regra, um ocre, um pigmento terra. Por exemplo, a Taide usou em algumas pinturas o vermelho terra por sobre essa camada de base de preparação. Depois, acima dessa camada, que pode ocorrer ou não, você tem a pintura propriamente dita, que pode ser realizada com várias técnicas, como as têmperas, que são misturas de pigmento e um aglutinante como a cola animal ou a gema de ovo, por exemplo. Você pode ter o óleo. Eu vou
comentar um pouco mais isso na sequência dos slides. Mais para frente um pouco, eu retomo ao óleo, por exemplo. Aqui é um outro... Desculpa, eu vou voltar no outro slide, só para assinalar um ponto que não assinalei. Aqui, no caso das pinturas, é uma pintura do sítio... É o sítio da Pedra Pintada, em Minas Gerais, que fica nas proximidades do Colégio Caraças, proximidade de Santa Bárbara, em Barão de Cocais. É importante pensar que a preservação dessas pinturas, ela vai depender também da preservação do entorno, do meio ambiente em torno, né? E o caso da preservação dessas pinturas, propriamente dito, desse sítio arqueológico, é muito interessante, porque esse terreno, ele pertence, o terreno que a gente vê aqui um pouco abaixo, que é onde está o paredão, onde estão essas pinturas, é uma propriedade privada, e fica no fundo do quintal de uma casa, e é muito interessante porque essa família preserva com muito apreço essas pinturas e a gente pode visitá-las, entrar no terreno, e eles fazem uma visita guiada e explicam a pintura, como ela é constituída, eles têm muita informação, alguma coisa louvável e a ser reverenciada, a forma como essa família preserva para nós, todos no mundo, essas pinturas pré-históricas. Aqui é um caso na Noruega, é uma pintura medieval, é uma pintura a cal, dentro de uma igreja, uma pintura medieval. Não é um afresco, mas é uma pintura feita à base de cal e pintada sobre uma argamassa. Aqui, então, os estudos, é importante de se estudar as pinturas, tanto na formação quanto no cotidiano das intervenções de conservação e restauração. Aqui é uma pintura de Jackson Pollock, e a gente pode observar uma fotografia aqui mais detalhada, uma fotografia, a inscrição do artista, a assinatura do artista, e também o detalhe da pintura propriamente dita. Jackson Pollock, ele pintava direto sobre a tela e jogava tinta sobre a tela com um pincel, um verdadeiro happening, né? Então a gente observa, são pinturas muito difíceis de serem, por exemplo, de passarem um processo de limpeza dessas pinturas, é um processo bastante complexo e delicado, porque há muitos empastes, há muitos relevos, né? Aqui a gente vê um outro tipo de pintura, é uma pintura de Munch, Eduard Munch. Eduard Munch é uma pintura que data de 1907, ela se chama Menina Doente, a irmã dele ele representou a irmã dele em vários desenhos, gravuras, e nessa pintura, eu trouxe essa pintura justamente para mostrar para vocês, é um caso interessante, porque Munch, ele arranhou toda essa pintura como processo criativo. Então, isso tudo que a gente vê como não são pinceladas, são arranhões que ele fez com um instrumento, como processo de construção da pintura. Então, é importante conhecer o processo criativo do artista, o processo de elaboração da pintura, propriamente dito, porque a gente poderia entender, por exemplo, que a pintura sofreu arranhões feitos por outras pessoas, e não pelo artista, não é? Então, esses arranhões, fazendo parte da pintura, propriamente dito, da construção da pintura, eles têm que ser preservados como tal, e o momento de intervenção tem que respeitar esse aspecto específico da construção da pintura. Aqui é uma pintura de Paul Klee, onde a gente observa um aspecto interessante, que ao lado direito a gente tem o detalhe da pintura, então, em certas áreas, que é, na verdade, a área do desenho, da figura, Paul Klee deixou o suporte aparente. É um artista que gostava muito de deixar o suporte aparente, porque ele pintava muito em aguadas de óleo.
Aqui ao lado, a gente observa uma outra pintura, uma pintura impressionista, de uma das poucas mulheres impressionistas, Berthe Morisot. Ela era cunhada de Edouard Manet. Ela fez, é uma artista que tinha uma produção bastante interessante, pouco conhecida, e foi objeto de uma grande exposição ano passado, e que reuniu todas essas pinturas que estão em coleções particulares. Mas aqui é interessante a gente notar que ela trabalhava sobre um fundo um pouco bege, arroseado, que era muito comum nessa época. Cézanne gostava muito de usar esses fundos. E a gente observa que ela deixa esse fundo aparente, e esse fundo vem fazer parte da pintura. Então, ela pinta quase como se fosse um pastel, não um óleo, mas é quase como se fosse a realização de uma pintura em giz pastel. E a gente observa alguns pontos, como nas flores, por exemplo, e no rosto, onde há bastante empaste. É uma pintura muito leve, muito dinâmica, né, muito instantânea. E então é importante observar, né, que, nesse caso, a base de preparação faz parte integrante da visualidade da pintura. Aqui uma pintura, um retrato de Fayum, Egito Antigo, é uma encáustica. Então, a encáustica é uma técnica de pintura feita com cera e pigmento, onde a gente pode observar, então, aqui no detalhe, uma pintura feita sobre madeira. Essas pinturas, elas decoravam os sarcófagos das múmias, né, e são pinturas mortuárias, né, na verdade. E a gente vê ao lado os detalhes da encáustica com as áreas de empastamento que são próprias à realização da encáustica. Aqui é uma outra encáustica também, é um Jasper Johns, essa pintura se chama Bandeira. Jasper Johns usou uma encáustica nessa pintura, e, ao mesmo tempo, fez também muitas colagens. É uma pintura constituída por colagens de jornais e de papéis. As estrelas são papéis sobre o qual ele aplicou uma parte de encáustica branca, cera e pigmento branco, e ele conta que essa pintura ele realizou como um instantâneo, assim, tipo, teve vontade de pintar ele diz isso, ele deixa escritos, de pintar a bandeira americana, e ele, então, vai para o ateliê e ele vai usar o que ele tinha à mão ali, que lhe interessa mais no ateliê. Então, é uma encáustica branca, vermelha, e áreas de branco, vermelho e azul, feita com cera e pigmento. As intervenções nas encáusticas, diga-se de passagem, são bastante delicadas, porque você não pode utilizar qualquer tipo de solvente. A limpeza de uma encáustica é alguma coisa muito delicada, e também do ponto de vista de conservação preventiva, as encáusticas, a cera, né, ela vai agregar muitas sujidades, poeira, os elementos particulados, por uma questão de atração eletrostática. Então, é muito importante uma atenção especial a esse tipo de pintura do ponto de vista de conservação preventiva. Uma razão a mais para se conhecer as técnicas. Aqui é uma pintura do século XV, uma pintura dos flamengos, essa pintura originária de Bruges, na Bélgica. Ela se chama, é uma representação da genealogia de Santana, realizada por Gerard David. Interessante, então, nessa pintura, que a gente pode observar, uma pintura bastante complexa. Ela é realizada sobre madeira, então, com uma base de preparação branca, e sobre a qual foi aplicado um douramento. Sob esse douramento, você tem um bolo armênio, que é uma camada de cola e pigmento,
sobre a qual, subsequentemente à secagem, vai ser aplicado a folha de ouro. E as figuras, elas são realizadas, então, em óleo, e a gente pode observar aqui no detalhe, a pintura flamenga era realizada com várias camadas muito tênues de óleo e também com glacis, que são as misturas de verniz e pigmento. Então, são pinturas muito delicadas, de uma elaboração muito complexa, e esses glacis permitem justamente realizar esses volumes do panejamento com muita maestria. E a pintura flamenga, ela desse período do século XV, ela é muito reconhecida justamente por essa característica de muito detalhamento na execução, é uma execução esmerada dos planejamentos, é algo extremamente lindo como elaboração de pintura. Aqui uma outra pintura também, é uma pintura a óleo, que data também do século XV, é um fragmento de uma pintura maior, de um grande retábulo. Ela representa o Cristo deixando a mãe, a partida do Cristo para Jerusalém, e o que a gente pode observar aqui do ponto de vista da técnica, é uma pintura também elaborada em glacis, bastante delicada, e a gente pode, isso se evidencia aqui, por exemplo, no panejamento do véu, extremamente delicado, e no panejamento também da veste da Santana. A gente vê um trabalho bastante esmerado nesse planejamento, que é realizado com camadas sucessivas de glacis. A realização dos glacis é muito demorada. Quando eu dava técnicas e materiais pictóricos, realizava com os alunos algumas experiências de glacis, eu mostrei isso mais lá atrás, nos slides anteriores, porque são camadas muito finas, e importantíssimo ter-se consciência disso no processo de restauração. Então, nesse sentido, a gente evidencia uma vez mais a importância dos conservadores, restauradores conhecerem e até mesmo experienciarem a realização de técnicas, não só de técnicas de pinturas, mas de elaboração de outros objetos também. Mudando, então, totalmente, uma pintura muito mais contemporânea, essa pintura é de autoria de Cesare Alciari, é uma artista de origem islâmica. Essa pintura se chama Véu. Então, decidi mostrar essa pintura porque ela tem, vocês podem observar, um suporte, uma estrutura. Ela é feita sobre tecido, é uma acrílica feita sobre tecido, mas a gente pode observar que o suporte dela, que ela tem uma estrutura de chassi bastante diferenciado, né? Porque vocês veem no fundo a estrutura plana e uma estrutura que se projeta para frente e que dá uma continuidade à pintura. Do ponto de vista de conservação, é uma pintura que tem uma certa de conservação preventiva e mesmo de manipulação e de trabalho mesmo para um processo de limpeza de uma pintura dessa natureza, tem uma exigência bastante específica, né? Porque não é uma pintura que você coloca sobre uma mesa e executa o trabalho. Então, ela exige uma certa condição de estrutura de trabalho para uma intervenção. E do ponto de vista de conservação preventiva, uma pintura acrílica, importante assinalar que as pinturas acrílicas, elas devem ser acondicionadas e expostas em temperaturas baixas, o que é muito delicado, principalmente no Brasil, uma condição de exposição que é muito delicada e específica, porque a pintura acrílica, ela tem na sua constituição componentes tensoativos, né, os tensoativos, e esses tensoativos, eles se sensibilizam muito com
o calor com as temperaturas mais altas. Pode ser uma temperatura, por exemplo, assim, de 30 graus, tá? Que a gente tem facilmente no Brasil, porque eles afloram a superfície e criam e vêm intervir na percepção da pintura. E, às vezes, são situações, assim, irreversíveis. Aqui é uma pintura, é um Sai Tombe. Esse artista, exímio desenhista também, que realizou muitas pinturas, que eram pinturas-desenho. Então, ele desenha por sobre uma camada de pintura, como vocês podem ver mais aqui nos detalhes, né, principalmente aqui mais abaixo. Esses desenhos ele desenha com um instrumento pontudo, assim, que vai criar sulcos na camada de pintura, como se fossem, assim, arranhões. E então, uma intervenção numa pintura dessa natureza é bastante delicado. Que seja um rasgo, solucionar um rasgo sobre uma pintura como essa é algo bastante difícil e delicado, porque é alguma coisa que pode ficar muito aparente do ponto de vista da percepção. E a outra coisa é, por exemplo, um trabalho de reintegração cromática numa pintura como essa, né, onde os arranhões, esses sulcos, fazem parte constituinte, são parte constituinte da poética do artista, né? Então, isso exige uma atenção bastante específica do conservador-restaurador. Daí, então, que as análises das pinturas, análise de toda a ordem, e da técnica empregada pelo artista e da forma como ele construiu a pintura, é fundamental para se iniciar qualquer processo de intervenção. Não é? Aqui é uma pintura, um Basquiat. A gente sabe bem que Basquiat pintava sobre qualquer tipo de suporte, que é muito interessante. São pinturas muito fortes, de muito impacto. E a gente vê aqui uma pintura, uma acrílica, realizada sobre uma marruflagem de papel sobre papel, que já implica uma determinada fragilidade e especificidade do ponto de vista de conservação, né? Porque você não está lidando com uma pintura, suporte madeira, suporte tela, que tem, dependendo de como foi executada, uma estabilidade maior, né? Então, uma intervenção, por exemplo, de uma limpeza com solventes, por exemplo, é uma coisa talvez quase que impensável numa pintura como essa, né? E onde outra delicadeza é que todas as inscrições, elas são parte constituinte, são partes da poética do artista, e exige do conservador-restaurador uma abordagem bastante adequada ao que a pintura é e como a pintura se apresenta. Aqui é uma pintura, um Lúcio Fontana. Essa eu não tenho nome. A pintura anterior do Basquiat se chama Heróica. Essa não tem um nome. Então, Lúcio Fontana, a gente observa que é um monocromo. O monocromo, do ponto de vista de intervenções de restauração, são pinturas desafiadoras, do ponto de vista de limpezas e também de reintegração cromática, porque você tem uma cor única, assim, a gente poderia dizer quase que uniforme. Digo quase que uniforme, porque uma cor nunca é totalmente uniforme, porque a percepção da cor, ela é também uma percepção que tem a contribuição da iluminação que o objeto recebe, né? Então, uma cor, quando a gente observa uma pintura, ela não é necessariamente uniforme, né? Mas existe a intencionalidade da uniformidade, né? E, então, uma intervenção numa pintura como essa exige um tratamento específico, né? Porque qualquer intervenção, ou de limpeza, ou uma reintegração cromática, uma complementação de uma lacuna, pode ficar muito, muito aparente e intervir na percepção.
O outro aspecto que eu acho muito interessante como observadora e apreciadora profunda de pinturas são esses rasgos que Lúcio Fontana constrói nas pinturas que fazem parte da construção da pintura, né? Então, do ponto de vista de conservação dessas pinturas, conservação preventiva, a gente tem que considerar que essas são áreas frágeis da pintura, porque são aberturas, literalmente aberturas, e que com a variação de umidade relativa, absorção, perda de umidade, movimentação mecânica e estrutural, esses rasgos vão tender a se abrir mais, ou a se aproximarem, a se deformarem, mas isso a gente pode considerar que já é alguma coisa desejada pelo artista, né? Esse histórico, assim, do vivido num futuro, né, dessa obra. Aqui, então, já estou caminhando para uma finalização da apresentação. A gente tem um exemplo de têmpera em Minas, a pintura de forro. Interessante essas pinturas que eu gosto muito. Muito difícil uma intervenção nesse tipo de pintura, do ponto de vista que essas pinturas, elas exigem que você se aproxime delas com os andames e tudo mais, que envolve toda uma estrutura de obra, assim, propriamente dita, ou a desmontagem do forro, né? E então, para uma desmontagem do forro, você precisa conhecer como o forro era montado, né? E você precisa de uma equipe em torno de marceneiros, de arquitetos, por vezes de engenheiros também, na execução desse tipo de intervenção. Então, do ponto de vista da técnica, a gente tem aí uma têmpera, vocês veem, as áreas brancas são partes de base de preparação, porque essas pinturas eram realizadas com uma base de preparação branca, é a estrutura tradicional, onde se tem o suporte, a base, suporte madeira, uma encolagem, a base de preparação branca, e por sobre essa base de preparação, a tinta vinha sendo aplicada, que era uma mistura de pigmento e cola, e às vezes também poderia ser pigmento ovo, mas numa pintura dessas proporções, o que se utilizava era a cola animal, mais propriamente a cola de boi. Algumas dessas pinturas tinham nas áreas mais detalhadas, é possível que seja o caso dessa, eu não posso afirmar, porque não tenho documentos comigo sobre análise dessa pintura, então não posso afirmar, mas pode ocorrer que áreas mais de destaque, como o rosto, fossem, elaboradas com óleo, com retoque assim, de pintura a óleo. Acho que posso passar. Essa é uma pintura, já finalizando, um Lorenzato, considerado, a gente classifica como pintura naif. Lorenzato era uma figura muito interessante, eu tive a grande felicidade de conhecer o Lorenzato e fazer estudos no ateliê dele, quando eu fui conservadora e restauradora do Museu de Arte da Pampulha, e era responsável pela gestão em conservação da coleção, e foi organizada uma grande exposição na época do Lorenzato, e eu fiz um estudo fui visitar o ateliê do Lorenzato, que é um artista muito interessante, porque ele pintava sobre qualquer pedaço de tecido. Qualquer pedaço de tecido era, por exemplo, pedaços de calça, jeans, calças grossas, assim, e isso tem um impacto do ponto de vista de conservação dessas pinturas, porque são pinturas que se movimentam muito, às vezes, e que se deformam, às vezes, de uma maneira muito forte, você tem dificuldade de torná-las, de planificá-las. Um outro aspecto interessante, que corresponde também à técnica do artista, é que o Lorenzato era originariamente pintor de parede. E então ele começa a pintar, e quando ele começa a pintar, são as tintas de parede que ele vai começar a utilizar,
e utilizava, então, pentes, mas também os pentes que houve uma época em pintura de parede que se fazia texturas, né, na parede, em partes da parede. Então, ele usava esses instrumentos, esses pentes, para fazer essas texturas que a gente vê aqui. Então, no ateliê dele, a gente via potes e mais potes de pinturas, assim, muito grossas, muito empastadas, assim. E então, ele realizava com essas pinturas com muita matéria pictórica, assim, muita tinta espessa. E são tintas que agregam muitas sujidades, e a gente vê essas manchas, assim, aqui, e são manchas, às vezes, assim, indeléveis, que a gente não consegue remover, assim, são pinturas que ficam, assim, desse ponto de vista, que constituem uma limitação do ponto de vista da ação do conservador-restaurador. E então, aí daí é importante entender como o artista trabalhava, como ele pintava, que tipo de material que ele utilizava, para realizar, então, procedimentos os mais adequados em relação ao que a pintura é e ao como a pintura vai envelhecer. Aqui, para finalizar, uma imagem de uma pintura do Cobra, o painel das etnias, no centro do Rio de Janeiro. Uma pintura, são as pinturas grafite, as grandes pinturas murais da nossa contemporaneidade no Brasil. E aí eu aproveito para evocar um pouco as pinturas murais de Diego Rivera, que não trouxe exemplos delas, que são as primeiras dessas pinturas e que eram pinturas que foram realizadas em inícios da década do século XX, né, pinturas realizadas com tinta de parede. E aí a gente vê um desdobramento desse tipo de pintura, né, do muralismo, a gente poderia chamar de muralismo contemporâneo. Então, eu finalizo, então, gostaria de agradecer a CCR, mais uma vez, pela oportunidade, agradecer às pessoas que estão, a quem está assistindo. Sou pronta, então, a receber as perguntas e deixo para você um texto do Gilles Deleuze, que gosto bastante. A pintura nos coloca olhos por todo lado, na orelha, no ventre, nos pulmões. O quadro respira. Acho que não precisa dizer mais nada sobre pintura. Então, finalizo, então, a apresentação. Muito obrigada, professora. Foi inspiradora a sua palestra. Além de inspiradora a palestra, agora é emocionante a sua finalização com essa mensagem que você colocou aí. Maravilhosa, adorei. Eu realmente adoro essa frase. Várias pessoas aqui no chat parabenizaram a sua palestra. E nós temos aqui uma pergunta, só um minutinho. O Gustavo Nascimento, ele faz um comentário e pede para você fazer um comentário. Como você avalia as produções acadêmicas científicas nacionais? Haja visto que possuímos 4 graduações em território brasileiro e as publicações e referências são predominantemente internacionais, tendo em vista a questão climática, etc. e tal, aqui no Brasil, que são diferentes dos outros lugares no mundo. Sim, a pergunta é muito interessante e pertinente. Eu acho que ela toca fundo num problema crucial nosso. Existe muita produção brasileira, mas nós temos poucos veículos de divulgação desse material científico. Quer dizer, o SECOR, em Minas, ele existe há mais de 30 anos. A primeira pintura de forro, que foi São Francisco de Assis, foi realizada pelo SECOR, foi objeto de um vasto estudo, foi o primeiro estudo multidisciplinar para a realização de uma pintura de forro. Esses estudos, todos, a gente não tem como publicar, a gente tem uma dificuldade de publicação na nossa área no Brasil. Acho que é uma grande lacuna, e considero, como a gente está num espaço justamente de uma associação, eu acho que juntamente com as universidades
é importante que a gente faça movimentos conjuntos para criar esses espaços e demandar esses espaços, inclusive, nas nossas agências de pesquisa. Eu concordo com você. Inclusive, a CCR, ela disponibiliza um lugar no site para a inserção dessas pesquisas, só que a gente não está conseguindo fazer essa conexão entre as universidades e essas produções, digamos assim, científicas, para poder puxá-las, para poder deixar disponibilizadas. Mas a gente, acho que é uma ação que a gente, como associações, de uma maneira geral, se a gente conseguir ter esse braço ainda para poder absorver isso, seria uma coisa realmente bem interessante. E, na verdade, de certa forma, ela vai mostrar que a produção brasileira é grande e que os conservadores e restauradores aqui no país, eles estão preocupados também com toda uma produção científica que muitas vezes não é vista, né? E é uma pena. Na verdade, ela existe. Grande pena. Uma outra pergunta, obrigada, viu? Uma outra pergunta, da Daniela Camargo. Os pigmentos da casa Scliar estão em exposição. Isso pode prejudicar numa possível análise das mesmas para restauração? Olha, não sei, eu acho que não, acho que a gente tem que ter a gente também não pode preservar tudo, assim, né? Eu acho que no caso dessas casas, porque no Museu Gustavo Moreau também está tudo exposto, e ele deixou assim, foi uma condição de legado da coleção dele para o Estado. Ele fez a museografia, estou evocando um outro caso em paralelo, para pensar em paralelo, Scliar, eu não sei, aí é uma opinião talvez muito pessoal, mas eu considero que as coisas têm que ficar tal e qual. Você poder entrar num ateliê de um artista, mesmo ele não estando mais lá, é como que visitar a alma do artista. Talvez se possa fazer alguma coisa, como guardar amostras desse material em um lugar mais reservado, ao abrigo de iluminação e com uma condição mais específica de acondicionamento, uma solução. Mas eu acho que, não sei, na minha opinião, uma casa de artista deve ser uma casa de artista. É um museu-casa, né? E deve ser visto como tal, como museu-casa. Eu acho interessante a sua posição. Concordo que é importante a gente poder ver a alma do artista e, sobretudo, eu acho também importante a gente guardar umas amostras para tentar fazer com que esse material ele permaneça, digamos assim, ao máximo na sua condição original, que, na verdade, eu acho que não acaba não acontecendo. Vai acontecer, não se sabe que mesmo se ele tiver, ele vai envelhecer. Se ele tiver numa condição, assim, que a gente pode se chamar, se é que existe a condição ideal de conservação desses materiais, mas ele vai envelhecer também. Sim, sim. Todos nós, como tudo na vida, envelhece, com certeza também isso vai envelhecer. Bom, uma próxima pergunta do Gustavo Nascimento. Comentar a atual realidade dos museus fechados ao público. Quais os desafios das equipes técnicas na conservação preventiva dos materiais? Olha, eu tenho acompanhado alguns trabalhos de alguns colegas conservadores, restauradores e de gestores de museus. Os museus continuam atuando em termos de conservação das coleções, assim, há pessoas que têm ido, têm equipes, o ICOM Brasil tem trabalhado muito, assim, com reuniões de discussões, e então isso continua, apesar da pandemia, o que foi, de fato, muito interrompido são as visitas do público, mas do que eu tenho notícias, os nossos colegas, sejam conservadores, restauradores, museólogos, gestores de museus, continuam atuando nessas instituições, indo fazer inspeções e etc., talvez com certas limitações, mas têm feito, o que eu sei. Uhum. Também é o que eu tenho acompanhado, mas não é minha área específica, né? Bom, aqui o Rodolfo Bianco. A professora mostrou as pinturas em grafite.
há trabalhos de restauro em obras em grafite. Essas obras mostradas já sofreram intervenção de restauro? Obrigada e parabéns pela palestra. Olha, assim, que eu tenha conhecimento, eu também não tenho conhecimento de tudo, até porque os grafites, no Rio de Janeiro, eles são muito presentes, mas em outras cidades também são presentes, mas é uma questão a ser discutida, né, porque o grafite, ele vive, né, um grafite como o do Cobra, essa que foi uma pintura especial, assim, ele tem um outro status já, né, é um artista renomado que foi convidado para fazer, e essa não é a natureza do grafite, né? O grafite é uma pintura mutante, assim, né? Apesar de que, às vezes, que tem tantos tão lindos que a gente tem vontade que eles não desapareçam, mas eles também são feitos para sofrerem essas intervenções, assim, né? Então, eu acho que é uma discussão bastante interessante, que a gente talvez devesse trabalhar mais nisso, assim, como ponto de discussão e de pensar. Agora, se sofreu já alguma intervenção, eu ainda não tenho conhecimento de nenhuma, pode ser que sim, mas com toda certeza é algum grafite que tem uma relevância, assim, não quer dizer que os outros não tenham uma relevância, mas que adquiriu um status de bem patrimonial classificado, assim, né, que tem um outro status, né. Por exemplo, um grafite do Cobra, todo mundo vai se esforçar porque ele se mantenha tal e qual ali, não desmerecendo os outros, porque eu gosto de todos eles, eu adoro todos, independente de quem tenha feito. Também gosto e tem aquele meu lado que quer conservá-los. Acho que deve conservar. Mas, enfim, ainda mais esse que você mostrou, ele é maravilhoso. De fato, ele tem um outro muito lindo mesmo. Mas, independente, toda essa arte de rua, essa arte mural, ela mostra também digamos assim, o atual momento da nossa sociedade. Por isso que eu tenho assim, uma certa ansiedade na preservação dela, conservar tudo. Mas, enfim, vamos para a próxima pergunta. Tiago Castanho Moraes. Somos da equipe do Museu de Arte de Joinville e adoramos a sua palestra. Adoramos, digamos, a live. Gostaríamos de perguntar se existe uma maneira específica de conservação das molduras acabadas em folha de ouro. Um grande abraço. Pode repetir o final, por favor? Uma conservação específica. Deixa eu ver onde é que está. Poderia... não, desculpa, eu peguei uma outra aqui sem querer. Nossa, mãe, saiu do lugar, expressões, está aqui. Gostaria de perguntar se existe uma maneira específica de conservação das molduras acabadas em folha de ouro. Molduras acabadas em folhas de ouro. Sim, são as molduras em folha de ouro. São, via de regra, os mesmos procedimentos para escultura policromada, assim, tudo depende, é um pouco difícil responder assim, sem saber o que é de fato, se é como acondicioná-las numa reserva, se existem procedimentos específicos de acondicionamento para molduras, só para molduras. Ok, obrigada. Paula de Francisco Piciafuco. Professora Marilene, como explicar São Paulo não possuir uma graduação na área de conservação e restauro? Acho que os colegas de São Paulo se questionam também. Acho que isso é um desdobramento, assim, talvez histórico, né? Aliás, a primeira coisa que constitui uma graduação em conservação, restauração não é tarefa simples, né? A gente vê que os primeiros cursos, quer dizer, o SECOR, que era antes especialização, quer dizer, o FMG, transformou a especialização em graduação, então já foi um desdobramento de alguma coisa que existia, né, precursor. Na UFRJ já existia um berço, porque há conservadores, restauradores na Escola de Belas Artes, como o professor Edson Mota,
Existe uma escola, o professor Edson Mota Pai atuou na Escola de Belas Artes, então já existia ali um berço, né? Não estou querendo dizer que em São Paulo não existe esse berço, mas talvez exista a dificuldade. Houve uma iniciativa em Campinas que não vingou, não sei por quê, há alguns anos atrás. Eu ainda era da equipe do SECOR, ainda era da equipe da UFMG, pertencia ainda à equipe da UFMG, e não vingou, mas muito provavelmente por questão, é uma infraestrutura delicada de um curso de conservação e restauração, porque exige laboratórios específicos, a equipe é multidisciplinar, então não é fácil se constituir uma equipe multidisciplinar que dialogue entre si, que pense junto conservação e restauração. Não é tarefa fácil, às vezes é preciso se aprender junto, mas é fato que São Paulo tem todo o potencial para isso, né? Tem todo o potencial para isso. Mas também as pessoas de São Paulo podem ir para Minas, a UFMG tem espaço para estudantes, a UFRJ também tem espaço para estudantes, eu tenho alunos de São Paulo, por exemplo, enquanto isso não acontece. Não é? Obrigada. Vanilde Ghisoni faz a pergunta. Primeiro, ela agradece pela excelente apresentação e gostaria que falasse um pouco sobre as etiquetas, legendas de exposições que muitas vezes apresentam como técnicas, termos do mundo digital que desconhecemos, principalmente em obras impressas sobre papéis e fotografias. Como conhecer essas técnicas? Olha, nunca pensei nisso. Como conhecer as técnicas ligadas ao papel, né? Sim. Mas aí tudo depende, porque eu acho que tudo depende de como você vê as obras, né? Assim, como você vai para um espaço de exposição. Mas acho que a gente pode sugerir para as instituições que elas deixem à disposição do público algum tipo de informação mais detalhada desse ponto de vista, em que o espectador que queira um detalhamento maior possa ter acesso à informação que se queira, mais aprofundado. Há museus que fazem isso, né? No Brasil, não sei muito, por exemplo, se a Pinacoteca faz isso, em São Paulo, mas há museus que fazem isso, né? Você pode ter uma experiência mais aprofundada sobre a obra que você está vendo. Mas são museus como, por exemplo, National Gallery de Londres. Nunca vi isso em muitos museus. No Louvre tem aquelas cartas, assim, aqueles documentos que você pode ver. E às vezes não é possível fazer isso para todas as obras, mas eu acho que ter alguma base de dados que você possa consultar logo num lugar especial, numa mediateca anexa ao museu, talvez. Aqui a nossa membro da diretoria, Bettina Adams, ela faz um comentário e sugere que a CCR funcione como repositório de publicações dos links onde se disponibilizam outros, poderia se responsabilizar por manter uma espécie de índice desses materiais. Na verdade, eu imagino que ela esteja falando daquilo que a gente comentou anteriormente, seriam das produções científicas, né, que eu acho fundamental a gente, como associações, até a gente, como várias associações no país, poderíamos, cada uma, tentar fazer um trabalho nesse sentido, ou até um trabalho conjunto, para que a gente consiga fazer essa disponibilização, seria realmente muito bacana. Tem mais uma aqui, Carmen Muraro. Me parece que a pintura de cobra e assemelhados seriam mais... Nossa, Jesus! Seriam mais produção de pintura mural. Deixam de ter características de grafite, espontaneidade, expressão do momento, tal como uma notícia de jornal. É um comentário que ela faz. Sim, pertinente. Zélia Maria Machado. Acho que os grafites devem ser conservados, sim,
Vamos os ver como os azulejos das fachadas. Por que não? São comentários. A gente conseguiu. Aqui. O Humberto Farias de Carvalho, ele faz... Isso, ele faz ele informa, na verdade, que na PUC, em São Paulo, existe um curso. Deve ser de conservação e restauração. Aí a Andréa Bond parabeniza pela palestra. Aí a Jaque PDP, ela fala que na PUC em São Paulo também não vingou o curso. Então, eu, na verdade, não sei. Daí, outra fala que o Templo da Arte, mas é técnico. E aí, uma outra pessoa aqui, o mesmo Humberto, fala que o curso está em, abre aspas, pausa, fecha aspas, mas ainda existe. Então, São Paulo tem curso, mas o curso não está 100% atuando. André Andrade, ele parabeniza você pela excelente apresentação. E ele pergunta, diariamente vemos o protagonismo feminino na profissão de conservação e restauro. Como pesquisadora, presidente da Associação Mineira de Conservadores, você percebe esse protagonismo? Considera que a valorização da profissão passa pelo empoderamento dessa característica? As mulheres na conservação e restauração, nas intervenções? É isso? Isso. E você, como presidente da ANCOR também, se você tem essa percepção. Não tenho essa percepção, não, porque a grande maioria dos conservadores e restauradores que eu conheço são mulheres. E, inclusive, uma das nossas sócias fundadoras, que faleceu esse ano, em abril, Mara Fantini, era uma exímia restauradora de bens integrados, de forros, de pinturas de forro. A própria professora Beatriz Coelho, que fundou o SECOR, o primeiro núcleo de formação também. No nosso grupo, na UFRJ, nós somos, na maior parte, mulheres, acho que é um terreno até muito feminino. Muito. Entre os alunos também, há sempre mais mulheres, acho. Não acho que ocorra que elas não tenham fala, muito pelo contrário, assim, as que existem, né, porque nós somos muitas. Mas acho que a participação é muito relevante e reconhecida, assim, não vejo isso. Eu acho que há homens e há mulheres, na grande maioria são mulheres, conservadoras e restauradoras, mas acho que elas têm um bom protagonismo. Acho que o que não tem o protagonismo que deveria ter é a conservação e restauração como área de conhecimento científico, como domínio, né, como profissão. Eu acho que o nosso problema, infelizmente, ele é outro. Eu nem sei se ele é outro. Eu acho que essa questão, né? Eu acho que, independente se é homem ou mulher, a gente vai ter que avançar mais nessa questão do empoderamento do conservador-restaurador de uma maneira geral, mesmo da profissão em si, né? Temos aqui uma outra pergunta de Paulo César Rangel. Ele agradece pela palestra e ele solicita a possibilidade de indicar bibliografia sobre os assuntos abordados. É possível, Marilene, você repassar para a gente faz a publicação daí no Facebook da CCE? Sim, mas vai depender do que ele quer propriamente, porque eu usei um pouco de bibliografia para Menina com Brinco de Pérolas, que tem uma bibliografia, há muitos artigos, estão todos em inglês. Há muita publicação sobre esse estudo, há muitos vídeos, porque eles fizeram uma grande campanha de estudo dessa pintura no Maurício Museum. A outra parte tem muitas fotografias que são do meu acervo pessoal, assim. Então, depende do assunto que ele queira, pode me escrever, talvez, dependendo do assunto exatamente que ele queira, posso disponibilizar. Ou se eu vir, em português?
Olha, ele não especifica aqui, eu não saberia dizer. Eu imagino que ele gostaria também dessa primeira parte, da parte mais teórica, depois de uma conceituação, Tá etc. certo, posso passar alguns links que tenham envolvido a temática. Aí eu passo para vocês da CCR e vocês disponibilizam. Opa, peraí, tem mais uma pergunta. Não é uma pergunta. Bom, eu gostaria de te agradecer, Marilene. Na verdade, as perguntas, elas findaram, foram concluídas. Dizer que a gente teve, ao longo da palestra, em torno de 145 pessoas que nos assistiram aqui. Foi muito bom. Eu acho que você conseguiu dar um recado maravilhoso. Foi fantástica a sua abordagem, a importância que a gente vê, a importância do conhecimento dos materiais, das técnicas e, sobretudo, de como os artistas viviam. Claro, isso tudo aliado a um conhecimento prévio em termos de teorias, né, para aí se poder fazer uma intervenção de maneira bem sucedida. Você realmente mostrou uma diversidade imensa de materiais, de técnicas, e a gente agradece a sua brilhante exposição, e também a gente agradece a participação do pessoal aqui na live. E, por fim, eu também preciso agradecer aos meus colegas da diretoria da CCR, que, na verdade, eles, juntamente, essa diretoria, ela se propôs a fazer esse ciclo de palestras, e essa diretoria tem realmente pego junto nessa tarefa específica. E existe um grupo, que é o grupo executivo, que eu chamo da viabilização da palestra, e eu preciso, de fato, agradecer pessoalmente, em nome do Tiago Guimarães Costa, que é cientista da conservação, das conservadoras restauradoras Karen Kremer, Vanilde Ghisoni, Rolling Ghisoni, Glória Maria Vilar, e das arquitetas Fátima Regina Altoff, Simone Harger e Karina Basségio. Na verdade, todos nós unidos viabilizamos essa palestra, esse ciclo de palestras todas as vezes. E, por fim, eu lembro que aos participantes dessa live, que a próxima palestra será no dia 1º de setembro, terça-feira, às 10 horas, com a professora doutora Rose Norati, da Universidade Federal do Pará, com a palestra intitulada Desafios e Perspectivas na Formação dos Conservadores e Restauradores do Brasil. Muito obrigada novamente, Marilene, agradecemos imensamente a sua participação, esperamos estreitar cada vez mais laços em função, em prol, digamos assim, do reconhecimento maior da profissão, dos profissionais e da profissão, e também em termos de associações. Desejo a todos um excelente final de semana, um excelente dia, um excelente final de semana, e nos veremos nas próximas palestras. Um bom dia para todos. Muito obrigada novamente, Marilene. Obrigada, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês, a CCR, a toda a equipe, as pessoas que ouviram, discutiram. Deixei meu e-mail no nosso chat aqui, não sei se vocês podem transmitir para todo mundo, para quem quiser alguma informação, mas vou deixar as informações, e lembrar que na Ancor a gente tem o Conexões Ancor no dia 20, com o caso do Museu Nacional, incêndio em museu, salvar e recuperar, e com o Tenente Wagner também, que a gente vai discutir um pouco sobre a recuperação de acervos após incêndio, através do caso do Museu Nacional, e que as inscrições são feitas pela plataforma Even 3. Obrigada. Excelente intervenção, a palestra vai ser fantástica. Com certeza estarei vendo. Muito obrigada, viu? Tá bom, obrigada, Suzane. Obrigada. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Tchau.